Bom dia! Iniciando agora a videoaula 9, classificação dos seres vivos. Já tivemos uma videoaula de base, tá? E aqui é uma videoaula dando continuidade. Na videoaula de base eu trabalhei os 5 reinos, lembram? E agora eu vou explicar como isso é aplicado na classificação biológica em si, nome científico, classificação de grupos, compreender como que chegamos naquela classificação dos 5 reinos previamente explicada. Bora lá! A classificação biológica ela tem vários tipos. Adiantei meu mapa mental aqui para facilitar para vocês. Sugiro que deem um pause no vídeo e copiem esse mapa mental. O mapa mental é maravilhoso para revisar conteúdo, viu, turminha? Então, bora lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de classificação. 7 modos de classificar esses seres vivos. De forma genética evolutiva, né? Vou fazer uma análise genética e de evolução para poder traçar laços em comum, né? Ancestralidade em comum, trabalhamos isso na última videoaula 8, evolução e genética, videoaula 8 e 7. Posso dividir esses seres de forma morfológica, fazendo uma análise de estrutura, mas temos que ter cuidado. Por que nós temos cuidado? Às vezes eles apresentam formatos diferentes, mas podem estar pertencentes ao mesmo grupo. Porque às vezes o estágio inicial de um indivíduo é totalmente diferente do seu estágio final da fase adulta. Então nós temos que considerar alguns pontos quando a minha análise de classificação biológica for morfológica. A metamorfose, eu tenho indivíduos como borboleta, como os sapos, que tem uma fase inicial totalmente diferente da fase final. Os girines dos sapos, lagarto da borboleta, pertencem ao mesmo grupo. Polimorfismo, eu tenho que tomar cuidado porque tem indivíduos que na fase adulta vão ser diferentes. Tem um exemplo clássico das abelhas, né? Tem os zangões, as operárias e a rainha. Na fase adulta eles se diferenciam até na estrutura corpórea, apresentam diferenças relevantes, mas fazem parte do mesmo grupo. E isso que é polimorfismo. Bilateral, o indivíduo que tem o seu lado esquerdo, né, parecido com o lado direito, se eu traçar aqui uma linha exatamente ao meio. E eu tenho os indivíduos radiais, que apresentam, né, formas diferentes se você realizar o corte longitudinal e bilateral. Eu também posso organizar os meus indivíduos de acordo com a organização estrutural. Lembra que eu fiz isso no início, na outra videoaula? Célula procarionte, célula eucarionte. Dentro da célula eucarionte, eu coloquei o reino animal, vegetal, né, também chamado de animalia e plantae, fungi, protoctista, não foi isso? E dentro do reino procarionte, eu coloquei o grupo monera. Eu consegui fazer essa divisão de acordo com a estrutura, que é a presença de carioteca, núcleo definido. Nutrição, quando eu divido meus indivíduos de acordo com a forma de nutrição. Eu tenho os autotróficos e os heterotróficos. Os heterotróficos são aqueles que não possuem a capacidade de produzir o próprio alimento. E os autotróficos já possuem essa capacidade, ou realizando fotossíntese, ou realizando quimiossíntese. Então eu consigo também fazer essa divisão. Eu posso fazer uma análise bioquímica, levando em conta material genético, tipos de proteína que constitui aquele indivíduo. Eu posso fazer uma análise embriológica, analisando a fase inicial embrionária, tá? Se você criar um paralelo, você consegue juntar seres de espécies distintas em uma mesma origem embrionária. E ecologia, quando ecologia é o estudo de relações, lembra que teve uma videoaula só de relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas, levando em conta competição, predação, relações harmônicas de mutualismo, protocooperação, comensalismo. Pois bem, você consegue também fazer uma análise ecológica associando habitats, tipos de alimentação, nicho ecológico. O nicho ecológico é o que, Pamela? Nicho ecológico é a função do ser naquele ambiente, todas as características que envolvem o hábito, se é noturno, se é diurno, o tipo de alimento, forma de cruzamento, acasalamento, né? Então nós conseguimos também dividir esses seres desta maneira aqui, 8 tipos de maneiras aqui. Vamos dar continuidade agora para outro tipo de classificação, quando eu já consigo separá-los em grupo. Bora lá? Falando então de classificação biológica e de divisão em grupos, como vou dividi-los em espécies? Lembra o que é espécie? Capacidade de reprodução e geração de descendentes férteis. Para ser da mesma espécie, tem que ter a capacidade de cruzar
e de gerar descendentes férteis. Mas eu só posso ter reprodução com indivíduos da mesma espécie? Ó a pergunta. Não. Há capacidade de espécies distintas se reproduzirem, mas nem sempre esses descendentes serão férteis. Então esse termo até está sendo questionado na biologia hoje, porque até então, para ser considerado da mesma espécie, essa teoria era válida em várias literaturas, capacidade de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Pronto, os indivíduos são da mesma espécie. Hoje, a gente já consegue ter cruzamentos onde há geração de descendentes férteis, mesmo com indivíduos de espécies diferentes. Então, a biologia está nesse processo aí de mudança de nomenclatura. Se cai numa questão fechada, você marca essa definição. Se cai numa questão aberta de vestibular segunda fase, é muito interessante você apresentar essas duas vertentes de explicação para que quem realizar a correção da sua prova compreenda que você está antenado aí nessa evolução, aí nessa nova reflexão da biologia. Reprodução sexuada. Então, bora lá. Reproduziu. O que é reprodução sexuada? Quando garante a variabilidade genética. Eu vou formar um novo indivíduo geneticamente diferente. Pode ter descendentes férteis, né? Maria cruzou com João, teve Joaquim. Ok. Joaquim vai ser fértil, da mesma espécie. Pode ser uma reprodução e gerar híbridos férteis. Híbrido descendente só é gerado da mesma espécie. Híbrido é quando são duas espécies cruzando e tendo ainda a capacidade de gerar um descendente fértil. Plantas ornamentais. Você vê muito isso na questão de floriculturas, que eles pegam indivíduos, né, plantas com características diferentes, formato de pétala, cor de cópula, e cruza e transforma, então, tem um surgimento de uma espécie aí diferente, de um híbrido, com características mais vantajosas, mais bonitas, mais atrativas comercialmente. Estão fazendo isso, inclusive, com búfalos, estão tendo aí sucesso, cruzando búfalos com certo tipo de bovino e tendo uma prole híbrida fértil, de alto valor comercial. Mas eu também tenho aqueles casos quando o cruzamento entre espécies diferentes forma um híbrido estéril, não tem capacidade de reproduzir, de perpetuar. É o caso do burro e da mula, que são formados a partir do cruzamento do cavalo com a jumenta ou do jumento com a égua. Então eles não conseguem aí, são de espécies diferentes o cruzamento, e não conseguem gerar um descendente fértil. Então, dentro de um processo de reprodução sexuada, que envolva junção de gametas masculino e feminino. Por que, Pamela, você está falando isso? Vou até colocar aqui, ó, gameta masculino, mas feminino. Porque eu tenho aquela reprodução sexual das bactérias, lembra? Lembra do reino Monera? As bactérias, elas podem se reproduzir sexualmente de 3 maneiras ainda: conjugação, permutação e transdução. Por conjugação, uma bactéria doadora doa o seu plasmídio para a receptora. Essa sai modificadamente, né? Corta aí. Essa sai geneticamente modificada. É um processo de reprodução chamado de conjugação. Eu tenho um segundo tipo de reprodução entre as bactérias, também sexuada, chamada de transdução. Quando a bactéria, ela pega, parasita aqui uma determinada bactéria e consegue carregar pedacinhos de DNA para uma nova bactéria que será sua hospedeira, que vai ser, né, sua hospedeira. E essa bactéria que é a hospedeira fica geneticamente modificada, né? Ela é modificada geneticamente. Também é resultado de um processo de reprodução sexuada chamado de transdução. O nome desse vírus? Bacteriófago. Eu também tenho o processo entre as bactérias de reprodução sexuada chamado de transformação. São 3 tipos: transdução, transformação, conjugação. A bactéria está aqui paradinha, pá, a outra morreu ali, ó, despedaçou. Ela consegue lindamente pegar um pedacinho do seu material genético, incorporar para si e ficar diferente. Olha o tanto tipo de processo que é considerado reprodução sexuada. Nem sempre reprodução sexuada é óvulo com espermatozoide, nem sempre tem relação sexual envolvida. Agora aqui eu estou falando de relação sexual. Aqui eu estou falando de gameta masculino junto com gameta feminino. Lembra de meiose? Ó, puxei meiose de novo. Então,
espermatozoide com óvulo, formando aí. Se essa reprodução é entre a mesma espécie, descendentes férteis. Se essa reprodução entre espécies diferentes, possa ser que eu consiga ter um híbrido, que é o que é híbrido? Um ser formado a partir da relação sexual de espécies diferentes. E esse híbrido pode ser fértil, exemplo clássico, plantas ornamentais, ou estéril, burro e a mula, resultado do cruzamento do jumento com a égua ou da jumenta com o cavalo. Ok? Continuando. Bora lá. Finalizando a videoaula 9, nós vamos terminar aqui com categorias taxonômicas e nome científico. Bora lá? Claro, já compreendeu a questão de reprodução? Já compreendeu como que eles podem ser classificados? E após toda a aplicação daqueles termos científicos, conseguimos então chegar às categorias taxonômicas. Isso aqui cai no Enem bastante. Bora lá? Primeiro, domínio. Vamos do grupo maior para o menor, ok? Domínio é um conjunto de reinos, que é um conjunto de filos, que é um conjunto de classes, que é um conjunto de ordens, que é um conjunto de famílias, de gêneros, de espécies. Compreendido? Domínio, eucária. Lembra que eu dividi assim, eucarionte para eucarionte. Reino, animalia. Comecei agora a analisar um único reino. Eu vou diminuindo meu leque. Reino, animalia. Dentro do reino animalia eu tenho os cordatas. Dentro dos cordatas eu tenho os mamíferos, classe. Dentro dos mamíferos eu tenho aqueles que são carnívoros, que é a sua ordem. Dentro dos carnívoros eu posso dividi-los em famílias. Felidae é o que eu vou analisar aqui, dos felinos. Felidae, sempre que tiver, te perguntarem bem assim, qual a família da espécie tal? Você fala, rapaz, lascou, sei lá. Lembra de analisar o sufixo. Se a palavra tem um ai, então é de família. Você chega na alternativa, só tem aquela palavra ali, pum, marca ela. Por causa do sufixo você mata quem é família. Um conjunto de famílias eu tenho vários gêneros. Pantera, a espécie sempre será ou binominal ou trinominal. Binominal, eu tenho o gênero, que é a primeira, e o segundo, que é o epiteto específico. E às vezes pode ter 3 nomes, trinominal, gênero, epiteto específico e subespécie, quando eu quero ainda descrever a raça, tá? Mas geralmente vem binominal. Tem uma forma de escrever. Se a questão for digitada, esse nome específico ele tem que estar destacado, ou em negrito ou em itálico. Sempre o gênero iniciando com letra maiúscula e o epiteto específico com letra minúscula. Então, Pantera pardus, eu tenho que evidenciar esse nome se a prova for digitada. A prova é aberta, a segunda fase da FUVEST, você vai escrever ou passa um traço em cima, tá? Embaixo, assim. Acredito eu que vai ser a única forma de você destacar. Você vai passar um traço embaixo. Você não vai conseguir escrever em itálico, né? E nem riscar mais forte para transformar em negrito. Você vai ter esse cuidado de destacar a palavra por se tratar de um nome científico. Isso é aplicado a qualquer... O nome específico, gente, o nome científico, desculpa, ele é padronizado, ele é universal. Então, eu escrevi ele aqui no Brasil, ele terá a mesma escrita correta em qualquer outra localidade. Ok? Finalizamos então aqui a segunda parte da aula de classificação de seres vivos, na segunda videoaula, levando em foco a classificação de seres vivos. Vamos agora para a videoaula 10, tratando de vírus. Até lá!